A vida pode ser mais leve. Depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós. Hoje eu quero falar o que eu poderia dizer que é um serviço de utilidade pública: ansiedade. Você é ou conhece alguém que é ansioso? A maioria de nós temos uma dose descontrolada de ansiedade, mas antes de falar de ansiedade, eu queria trazer algumas reflexões e algumas informações para que a gente pudesse contextualizar tudo isso. Em primeiríssimo lugar, vale a pena lembrarmos e entendermos que todos os sentimentos que nós somos capazes de sentir têm um propósito: o medo, a angústia, a raiva. Aí você me pergunta, mas Hugo, para que serve o medo? Pois é, meu amigo, minha amiga. Se nós não sentíssemos medo, nós teríamos morrido na infância. Como assim? Pois é, se nós não tivéssemos sentido medo, certamente faríamos bobagens maiores do que a que nós fizemos. E é o medo que nos preserva, que nos protege. Se você pegar, por exemplo, um filhote de qualquer bichinho na natureza, um filhote de, sei lá, de gambá, né, de paca, você vai perceber que ele tenta fugir de você, porque você tem muitas vezes o tamanho dele. Então, o medo dele, o instinto dele, através do medo, diz que você pode fazer mal a ele. Então, aquele medo faz com que ele saia de você para poder se manter vivo. Então, o medo, ele nos mantém vivo. Foi isso que o medo fez durante toda a nossa história, só que muitas vezes nós descontroladamente pesamos na dose. E aí o que acontece? William Shakespeare falava que muitos de nós não estamos vivendo os nossos sonhos porque estamos vivendo os nossos medos. Mandela falava que é impossível você eliminar o medo. O grande desafio e a grande conquista é triunfar sobre ele. Ou seja, você controlar o seu medo. Medo de quê? De dirigir. Gente, eu não consigo dirigir. Daqui a pouco você vai lá, supera o teu medo, tira a tua habilitação e toca a tua vida. Medo de voar de asa delta, pular de paraquedas, andar de avião. Quais são os seus medos? Mas, levando em consideração, como dissemos, que todos os sentimentos, ele tem um lado bom e ele tem o seu propósito, e que nós somos incapazes, e graças ao Divino Criador, nós somos incapazes de eliminar qualquer sentimento que a gente tenha. Porque se nós eliminássemos, geraria um desequilíbrio na nossa psique. Então, mais uma vez, eu afirmo que todos os sentimentos que nós temos são incrivelmente importantes para todos nós. Aí você me pergunta, mas Hugo, e qual o problema? O problema é o desequilíbrio, ou seja, o contrário do equilíbrio. Quando você pesa na dose do medo, quando você pesa na dose... Porque o medo paralisa. O medo, ele paralisa. Né? Quando você pesa na dose da ansiedade... A ansiedade, meus amados amigos e irmãos, é um sentimento que nos coloca alerta para uma determinada situação que há de vir. Imagina só que você vai fazer uma grande apresentação na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, e aquela apresentação é muito importante para a sua trajetória, para a sua vida pessoal, acadêmica, profissional. A ansiedade, ela te dá uma energia para que você possa se preparar com o máximo de cuidado e de requinte para aquela determinada situação ou evento. Qual o problema? O problema é que nós pesamos nessa dose e aí a ansiedade nos paralisa, nos tira o sono, nos tira o prazer de viver. E a ansiedade, ela é tão, digamos assim, paralisadora, ela é tão gasosa, vamos dizer assim, tão ácida, que às vezes tira a nossa percepção da beleza dos nossos dias. Nós temos ansiedade, cada um com as suas, né? Por exemplo, como é que vai ser minha velhice? Como é que vai ser se eu perder o emprego? Como é que vai ser se eu, sei lá, se eu for demitido? Se eu... A gente nunca pensa uma coisa maravilhosa como, por exemplo, será que eu posso ganhar na Mega Sena? Vou começar a jogar. Não, a nossa ansiedade é sempre para coisas ruins, porque está associada muitas vezes ao medo, ao desconforto. Mas cabe a cada um de nós controlarmos a nossa ansiedade. Tem uma passagem de Jesus que é belíssima, né? Eu vejo essa passagem como se fosse um poema, que Jesus, ele nos dá uma aula
sobre ansiedade, sobre qualidade de vida, sobre autocontrole, sobre controle da mente, sobre a importância de ver a beleza das coisas, das montanhas, dos bosques, das flores. Isso não é apenas poesia. Isso é sabedoria de vida. Nos entregue pelo nosso Messias, pelo nosso Cristo Jesus. E ele dizia: não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que ela? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo eu vos digo, que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a grama do campo, e hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens sem fé. Portanto, não vos inquieteis pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai, primeiramente, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas materiais vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Se a gente parar para analisar, nesse fechamento, basta a cada dia o seu próprio mal, não quer dizer que os dias sejam terríveis, não é nada disso. É porque cada dia tem os nossos desafios, seja uma prova na escola, na faculdade, seja alguma coisa do trabalho, seja na nossa convivência familiar, a questão com a esposa, com o marido, com o filho, seja lá o que for. São pequenos desafios que nos impulsiona para frente e para cima, que nos dá a possibilidade de crescer. Porque se a vida fosse por si só um marasmo, teríamos um problema sério. Sabemos que Mar Calmo nunca fez bom marinheiro e nunca faz. Então nós temos a todo momento essa possibilidade de sempre nos manter em movimento, porque tudo no universo está em movimento. E tudo está funcionando numa sincronicidade, num balé incrível, numa perfeita sintonia. Mas o nosso pensamento está muito mais acelerado. E aí o que gera? Exatamente, ansiedade. Mas, Hugo, o que eu poderia então fazer para controlar essa ansiedade? É uma excelente pergunta. Claro que, agora que nós já entendemos o que é de fato a ansiedade, é um sentimento extremamente importante para nos colocar alerta para a vida, mas que nós, por desequilíbrio, por desinformações ou por desatenção, vamos dizer assim, nós pesamos na dose. E nesse pesar na dose, rouba, lima, atrapalha a beleza de ver os nossos dias. E aí temos esse problema que a maioria das pessoas tem. O Brasil hoje é um dos países, se não o país, onde mais se tem ansiosos no mundo. Mas eu particularmente acredito que onde há crise, há oportunidade. Por sinal, no Oriente, né, aquele símbolo, aquele ideograma, né, digamos assim, que eles utilizam para simbolizar a crise, o mesmo símbolo também simboliza oportunidade. Então, a partir do momento que a gente tem essa, entre aspas, crise de ansiedade, essa pandemia, também tem que ter uma oportunidade. E o meu papel, o seu papel, além de conhecer todo o mecanismo, todo o aparelho psíquico e como funcionam os nossos pensamentos, a partir desse momento, também policiar os meus sentimentos e pensamentos para que eu melhore minha qualidade de vida. O mundo que eu vejo é o mundo que há em mim. Eu posso ter, enfim, muitos bens, carros, fazendas, iates, jet ski, lanchas, tudo aquilo que a sociedade prega como benefícios, mas se você não estiver bem, não estiver em paz interior, de que vai valer a pena? Por isso que Jesus falava, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, através da prece, através da meditação. Os bens materiais, eles são importantes para essa dimensão que nós vivemos, mas eles têm que nos servir, não nós servirmos a eles.
Por isso que é tão importante estarmos conectados. E a fé? A fé nos ajuda a controlar todos os nossos males, sobretudo a própria ansiedade. Olhai os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo eu vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. Olha que interessante. Contemplar a beleza da vida, a beleza das crianças. Quanto tempo você não para ver uma criança brincar? Ou será que você nunca fez isso? Ou será que você nunca reparou essa beleza, da inocência da criança? As crianças, quando elas sorriem, são sempre tão francas, tão sensatas. Os animais, os nossos irmãos menores, contemplar as plantas, as belezas da vegetação, contemplar o brilho do sol, a lua, as estrelas. É importante olhar para a grandiosidade da obra da criação para perceber a nossa pequenez. Mas não é uma pequenez relacionada à insignificância. Pelo contrário, nós somos extremamente importantes para a criação. Repito, nós somos extremamente importantes para a criação. Isso não nos habilita a ser melhor, nem tanto piores, do que o nosso coleguinha do lado. Nós somos todos irmãos. E como irmãos de um pai amoroso, justo e sensato, ele não vai privilegiar uns mais do que os outros. Pelo contrário, ele vai olhar para todos com muito amor. E nós também temos que aprender a olhar com amor para o outro e olhar com amor para nós mesmos. Nos auto-amarmos, porque nós temos uma tendência também ao desequilíbrio, a amar mais ao outro do que a si mesmo, ou o contrário. Esse é um dos motivos de ensinamento que o nosso Mestre Jesus fala que o primeiro e o segundo mandamento, qual que é? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Você vê que esses dois primeiros mandamentos, os principais, falam de amor e de equilíbrio. E por falar de equilíbrio, voltamos para o nosso tema inicial, que é a ansiedade. E aí? E como controlar essa ansiedade? Você já viu aqui. Nosso Mestre Jesus nos dando uma aula de vida, pedindo para que a gente vá contemplar a beleza dos bosques, das flores, dos campos. Respirar. Quanto tempo você não para respirar? Para um pouco. Puxa pelo nariz, segura um pouco, solta pela boca. Por que não levar isso como um hábito? A primeira coisa que nós aprendemos na vida foi a respirar. Segundo, nós aprendemos a chorar. Olha que interessante. Quando nós aprendemos a respirar, como o bebê que éramos, nós respirávamos da forma correta, enchendo a barriguinha, o diafragma, né? E aí ficava aquela barriguinha que inflava e voltava. Mas com o passar do tempo, a gente aprende a respiração, a atenção, as cobranças, a gente respira quase que minimamente, né? Só o suficiente para se manter vivo. A gente não respira mais abundantemente como deveríamos. Faça isso agora. Faça isso. Enquanto eu estou aqui batendo um papo com você, vamos juntos. Puxe pelo nariz, segure o máximo que você puder e solte pela boca. Vamos reaprender a respirar. Com isso, você automaticamente vai acalmar o teu coração, acalmar os teus nervos. E aí você começa a desacelerar, começa a controlar a ansiedade. E a caminhada e os exercícios físicos, que tanto são importantes para que você possa controlar a sua ansiedade. E olha só, não só a ansiedade, vários níveis de estresse. E promover os hormônios da felicidade, que é a dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Respirando, nos conectamos com a natureza, parando um pouco para controlar os nossos pensamentos. O Dr. Augusto Cury, por exemplo, ele tem uma teoria que é a teoria do pensamento acelerado e fala que é uma verdadeira pandemia, porque a gente está a todo momento conectado, a gente sai do trabalho, leva o trabalho para casa, aí tem as redes sociais, aí tem os e-mails, aí tem as cobranças, tem as apostilas, tem os livros, aí tem os filhos, tem o marido, tem a esposa, tem isso, tem aquilo, a gente está bombardeado, liga a televisão, depois tem o celular, depois tem o Twitter, tem várias informações, os grupos de WhatsApp, não sei lá das quantas, e a todo momento a gente não para um só minuto, então a mente está aceleradíssima o tempo todo, como se fosse um carro em extrema velocidade numa highway, numa freeway, né, numa estrada, enfim, reta. Em que momento nós paramos? Precisamos parar. Precisamos controlar a nossa ansiedade. Precisamos gerenciar os nossos pensamentos, gerenciar os nossos sentimentos. Esse é o nosso grande papel.
Claro que no primeiro momento não é fácil para nenhum de nós. É importante lembrarmos que esse é um papel nosso, não podemos delegar isso a quem quer que seja. Claro, se você em algum momento se sentir seguro, perceber que o controle já saiu da sua, digamos assim, da sua competência, busque uma ajuda profissional especializada. Um bom médico, um bom psiquiatra, um bom psicanalista, um bom psicólogo. Esses profissionais vão te ajudar a colocar de novo o trilho nos eixos. E tem uma coisa que também gostaria de falar com você agora que é de extrema importância. Esse bate-papo nosso aqui é de uma importância imensa, né? Porque a maioria das pessoas são ansiosas. Eu fiz uma enquete esses dias nas minhas redes sociais e fiquei impressionado como as pessoas precisam de informações, orientações, direcionamento nesse tema. Então, encaminhe essa mensagem para mais e mais pessoas para que possa impactar a vida delas. Mas, como eu disse, uma questão que é importantíssima para a gente relembrar aqui, para a gente trazer aqui como reflexão e conhecimento, é que muitas pessoas que sofrem de ansiedade ou qualquer outro problema do cérebro, da mente, muitas vezes têm um certo preconceito de buscar uma ajuda profissional, como se fosse algum demérito. Ué, mas quando eu estou com doença de pele, eu procuro um dermato, quando eu estou com um problema no dente, eu procuro um dentista, e assim sucessivamente. Por que eu tenho algum tipo de preconceito quando o assunto são os meus pensamentos ou o meu comportamento? Pelo contrário, isso demonstra muita sensatez e humildade para buscar ajuda. E todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos de ajuda. E isso é muito natural e, de certa forma, até saudável, porque nós não conseguimos viver sozinhos. Nós somos seres sociáveis, precisamos literalmente um do outro. Sempre. Não existe, como disse aqui recentemente, não existe qualquer relato que eu particularmente conheça de algum ser humano que viveu sem ninguém. Pelo contrário, nós já nascemos muito dependentes do outro. Então, pedir ajuda é só reconhecer a nossa essência e valorizar a importância do outro na nossa vida. E, consequentemente, além de tudo isso, nos dá também a oportunidade de sermos mais humildes, de sermos mais humanos, que é isso que nós somos. Tudo bem? Então vamos entender o seguinte, se por um acaso você precisar de ajuda, vá procurar ajuda. Mas olha, as dicas aqui, caminhando aqui para o encerramento desse nosso bate-papo, é que você busque mais contato com a natureza, esteja com mais pessoas que te acrescentam, leia livros edificantes, agradável, gerencie seus pensamentos para sair dessa síndrome do pensamento acelerado, controlando, por exemplo, o tempo que você fica conectado ao trabalho, conectado às redes sociais. Faça a sua respiração, que é um exercício para a vida, não apenas para esse momento que talvez você esteja estressado ou ansioso, mas sobretudo para a vida, para que você possa respirar nos momentos que você se sentir um pouco desconfortável, respirar quando tiver que fazer alguma coisa importante no seu dia, respirar especialmente ao dormir e ao despertar. Ao dormir, agradecendo pelo dia e também pela noite de sono que você vai ter. E ao despertar, agradecendo justamente pela noite dormida e pelo dia que acaba de nascer. Eu sei que é muito pouco tempo para a gente falar tanta coisa importante em relação à ansiedade. Quem sabe a gente se encontra aqui em vários outros momentos para falar desse tema tão importante. Mas eu queria, nesse primeiro bate-papo sobre ansiedade, contextualizar com você, para a gente entender que a ansiedade é uma amiga, é um sentimento que nos faz bem, que nos coloca em alerta para o que há de vir. Mas nós, como somos bebês ainda, digamos assim, no desenvolvimento, estamos aprendendo ainda a gerenciar os nossos pensamentos. Pensa o seguinte, sempre a sua psique, o seu pensamento, o seu cérebro, a sua forma de ver a vida como um carro. Lembre-se que nós temos que estar atentamente ali naquele volante. Assim como você dirige o seu carro, se você dirige ou se você não dirige, conhece alguém que dirige, você sabe como é que funciona. Se você descuida do volante do seu carro, o que acontece? Um acidente. Você pode se machucar, pode machucar alguém. Quando nós descuidamos do nosso carro mental, o que vai acontecer? Algum acidente, alguma palavra que não deveria ter sido dita, alguma palavra que deveria ter sido dita que não foi, às vezes um transtorno, às vezes uma briga, às vezes uma confusão, às vezes um sentimento indesejado. Então, nós temos que controlar o nosso carro mental, estarmos presente no presente. Esse é o nosso grande desafio, ao mesmo tempo é o nosso grande papel. Mas a partir do momento que nós vamos conseguindo, a vida vai se transformando.
nós vamos controlando os nossos níveis de ansiedade. De posse de todas essas informações, sabendo que nós não vamos eliminar a ansiedade, até porque, como já disse, ela faz bem para a gente, nós vamos controlar. Esse é o nosso grande papel, e esse é o nosso grande desafio. Eu agradeço muito aqui o teu carinho, a tua atenção. Desejo a você paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Aqui foi eu com o Richard e a gente se encontra muito em breve. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.